E diante dessa escalada toda no Oriente Médio, a ameaça a petroleiros, o choque econômico global deve se intensificar, né? Sobre esses impactos, vamos conversar agora com o analista político e econômico, sócio da B8 Partners, Beni Fard. Beni, mais uma vez, bem-vindo aqui no Money. Um bom dia para você. Bom dia a você também, Muriel, e a toda a nossa audiência. Queria muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando por aqui. A gente teve aquele choque inicial semana passada, quando Donald Trump anunciou que ia taxar em 20% ali o Estreito de Hormuz, quem passasse por lá. E a gente viu aquela alta de mais de 10%, o petróleo subiu muito. Mas a percepção que a gente tem, pelo menos nas últimas semanas, é um petróleo que está subindo aos pouquinhos. E aí, nesse pouquinho, vai chegando no patamar dos $90 o barril, o que fazia semanas que não tocava, né? Como é que você enxerga esse cenário? O grande desafio, Muriel, é a gente precificar essa restrição que pode vir do Estreito de Bab el-Mandeb, porque até semana passada, a Arábia Saudita estava escoando parte da sua produção, algo como 7 milhões de barris por dia, pelo seu oleoduto leste-oeste que desemboca no Mar Vermelho. E o fechamento aos sauditas, imposto pelos Houthis, pode pressionar mais esses 7 milhões de barris que estavam abastecendo, especialmente a Ásia. Além disso, a gente tem outros impactos que podem ser somatizados a essa questão da energia. Não só petróleo, mas gás também escoa em direção à Europa, especialmente o gás do Catar, escoava por aquela região via gasodutos. A gente também tem desafio do comércio global que passa algo como 12% do comércio global passa por ali, que é o caminho mais curto entre a Ásia e a Europa. Então, o estrangulamento eventual total do Estreito de Bab el-Mandeb faz com que não se alcance Suez. Então, a gente tem uma série de dúvidas que pairam no ar, mas é importante lembrar que os Houthis, diferentemente da Guarda Revolucionária, têm uma estrutura menor, apesar de apoiados pelo regime do Irã, mas estão causando esse desafio de passagem de navios no estreito. A gente teve casos semelhantes dos Houthis ameaçando o estreito de Bab el-Mandeb quando dos ataques do Hamas àquela região sul do Israel no dia 7 de outubro, aquelas fatalidades que nós tivemos em Israel. Então a gente tem esse desafio constante dessa região sul do Iêmen, mas a rigor, o preço do petróleo está numa escalada com algum grau de estabilidade. A gente já há 2 semanas via o barril do Brent em $70 baixos, tocando ali os 69, $70, e agora a gente está na casa dos 90. A especulação é de que forma que o rearranjo da cadeia produtiva do petróleo vai suprir a demanda global, mas a gente deve ter impacto especialmente China, Índia, Japão e Coreia com um abastecimento menor, Muriel. Perfeito, Beni. Outro ponto também que a gente tem acompanhado por aqui é como é que está o trânsito ali no Estreito de Hormuz, e a gente percebe que se antes a gente tinha um cenário de mais ou menos aí 100 navios por dia, hoje a gente tem um cenário de 7 navios aí nas últimas 24 horas. A gente tem agora, por exemplo, militares ali do Exército dos Estados Unidos falando ontem que eles vão garantir a passagem de todos os navios, que isso está acontecendo e que já está normalizado. Mas aparentemente não está e está longe dessa normalização. Como é que você enxerga isso também? O grande desafio do exército norte-americano é garantir que a estrutura bélica sul-iraniana não seja usada de forma a atacar embarcações civis. E a gente percebe isso com uma técnica recorrentemente utilizada pela Guarda Revolucionária. A Guarda ela se utilizava de uma infraestrutura de monitoramento do Estreito, Muriel, que foi neutralizada nesse final de semana, especialmente estruturas de radares, de monitoramento, mas ainda há estrutura de drones, de mísseis que os iranianos continuam usando para ameaçar essa rota marítima. E aí, na dúvida, as embarcações muitas vezes acabam não atravessando o estreito. Isso faz com que haja um receio de ataques iminentes. Então, você tem, por mais que haja uma garantia maior estadunidense, você tem o receio das companhias marítimas, porque afinal de contas a gente tem não só o custo do frete, mas o custo das embarcações e dos seguros. É importante lembrar que o custo de seguros do mundo explodiu aí nos últimos meses em função
desses conflitos do Oriente Médio. Antes mesmo de um único navio ser atacado em Bab el-Mandeb, por exemplo, o preço dos seguros já é cobrado como se já estivéssemos em guerra no sul do Iêmen. Então a gente tem esse desafio também, e é importante lembrar também que custos de frete, custos de combustível se transmitem rapidamente para o consumidor global. Então o que a gente está tratando aqui é de uma pressão inflacionária um pouco mais acentuada, Muriel, que pode retomar as gôndolas dos supermercados e o dia a dia da população global. Vamos falar justamente sobre esse impacto financeiro, Beni, porque a gente viu um cenário de alívio econômico no Brasil, Estados Unidos, no mês de junho especificamente, quando o cessar-fogo estava valendo, apesar de que ainda aconteciam alguns ataques, as discussões continuam, mas deu uma boa aliviada porque o preço do petróleo também caiu, né? Eu queria até entender, diante desse cenário, o quanto que a gente pode já começar a sentir esse impacto no Brasil mesmo, mas também nos Estados Unidos, ou globalmente falando, olhando para esse cenário, porque eu imagino que esse mês de julho, com o fim do cessar-fogo, a tendência é de que a gente sinta os preços um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais caros. É muito possível, Muriel. O Boletim Focus vinha de 16 semanas de projeção de alta da inflação do IPCA brasileiro, com algo como 5,3% ao ano altos, na última projeção que precedeu a queda da projeção, e agora a gente está na casa dos 5,16, salvo engano, projetados pelo Boletim Focus dessa semana. Esse arrefecimento das últimas 3 semanas, Muriel, se deve justamente ao anúncio do cessar-fogo. Mas faz 10 dias, como você muito bem comentava há pouco, que os conflitos voltaram com tudo, e esse anúncio do fechamento parcial do Estreito de Bab el-Mandeb pode fazer preço e pode fazer com que haja novamente, através da transmissão do preço de fretes de combustíveis, inflação para todos os países de forma indistinta, inclusive ao Brasil. E a gente deve sentir novamente essa alta que já vem acontecendo nas últimas 2 semanas, nos próximos anúncios do Boletim Focus, com uma possível majoração. Lembrando que majoração da projeção da inflação pressiona bancos centrais a não cortarem juros ou até mesmo aumentarem taxas básicas de juros. E a nossa taxa Selic, que vinha numa projeção de queda, tinha a possibilidade de ter mais um corte esse ano em 0,25 pontos percentuais, mas é possível que a gente tenha talvez um cenário de revisão. De toda sorte, a projeção do mercado para o ano é de 14 pontos percentuais da nossa taxa básica de juros, ainda a taxa de juros mais alta do mundo, considerando-se taxa real de juros, Muriel. Eu já olho justamente para esse cenário também de taxa de juros, o quanto que isso vai fazer a gente repensar todo esse cálculo. A gente tem, olhando, na verdade, agora para Estados Unidos, a gente tem o seguinte cenário, que pelo menos diante aí dos resultados do CPI, dos dados de inflação ao consumidor, é de manutenção. Pelo menos aí uma alta em setembro, mas o restante do mês a gente deve ter, do ano, a gente deve ter uma manutenção da taxa de juros. Já aproveito para te perguntar o quanto que isso deve pressionar todo esse cenário, toda essa cadeia, não só nos Estados Unidos, mas globalmente falando. Aos pouquinhos a gente percebe a importância do petróleo e desse preço e o quanto que isso pode movimentar, né? Sem dúvida. Os bancos centrais devem ter menos espaço para um afrouxamento monetário, Muriel. A gente deve ter um cenário um pouco mais tenso e a gente já vinha percebendo isso no anúncio da primeira reunião do Federal Reserve, do FOMC, sob a presidência de Kevin Warsh. Dos 18 governadores, metade no dot plot demonstraram, sinalizaram pelo menos uma possível majoração da taxa de juros estadunidense. Então, bancos centrais do mundo inteiro estão revisando as suas projeções porque o cessar-fogo era muito frágil. A gente sabia disso, mas era um intento, era uma tentativa de se apaziguar aquela situação. Fato é que a Guarda Revolucionária e o regime dos ayatollahs ainda tem alguma capacidade de retaliação e é isso que está em tela, é isso que nós estamos percebendo. Quanto tempo isso ainda vai durar é que analistas do mundo inteiro, especialistas estão buscando precificar, Muriel. O grande desafio é esse. Quanto tempo a Guarda Revolucionária Iraniana ainda vai ter capacidade de afligir impacto aos países circunvizinhos e de continuar essa retaliação ao Estreito de Hormuz, considerando que esse caso de Bab el-Mandeb é um caso isolado, mas a gente precisa voltar os olhos ao que está acontecendo nos últimos 10 dias. O Irã tem tido algum poder de retaliação
e isso faz com que os Estados Unidos, mesmo sem a autorização do Congresso americano, Donald Trump está fazendo incursões militares. Isso é um desafio doméstico que ele vai ter que resolver, possivelmente, mas para que o Irã esteja, de certa forma, alijado da sua capacidade portuária, que já está acontecendo, ataques a infraestruturas de energia estão também alijando a sua capacidade de manutenção mínima de infraestrutura. Isso faz com que o Irã tenha que voltar para a mesa de negociação. E cada vez que a gente avança mais, Muriel, nesses conflitos, mais degradada fica a situação da Guarda Revolucionária e dos ayatolás, e mais difícil é que eles se sentem à mesa em condições favoráveis para uma negociação. Então, a tendência, dentro dos cenários possíveis, é que eles tenham que se sentar à mesa de negociação em breve, em situações piores, mas o grande desafio é entender quanto tempo isso vai durar. Vamos seguir acompanhando para entender, contando, claro, com as suas atualizações ao longo aí das próximas semanas e meses para entender esse cenário. Beni, mais uma vez, obrigada pela presença. Beni Faddi, analista político e econômico, sócio da B8 Partners. Obrigada mais uma vez e um bom dia para você. A você também e a toda a nossa audiência, Muriel. Obrigada.